Hoje o texto que eu quero compartilhar com os irmãos é um texto. Na verdade, nos últimos tempos, Deus tem me falado e eu tenho assim entendido da parte de Deus para a minha vida, falar textos que é costumeiro dos irmãos, textos simples das Escrituras, né? Que todo mundo conhece e Deus tem colocado no meu coração. Não sei qual é o propósito, mas o Senhor sabe, né? Todas as coisas. Então eu tenho procurado obedecer falando a respeito deles, né? Atos capítulo 3, vamos ler, vai ser bastante extenso talvez a leitura, mas que haja compreensão dos irmãos. Nós vamos ler Atos capítulo 3, no versos 1, né? Nós vamos ler até o versículo 19. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem atentamente, tá? É bastante longa a leitura, mas para compreensão melhor do texto se faz necessário, amém? Todos encontraram Atos capítulo 3, versos de 1 a 19, né? Todos conhecem a história da cura de um coxo, né? Pedro e João se dirigindo ao templo e ali está um homem que pedia esmola e Deus ali com a sua graça restaura a saúde daquele homem, né? E ele sai dali louvando e glorificando a Deus. A palavra de Deus diz assim, todos encontraram? Atos capítulo 3, versos de 1 a 19. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha-se diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-lhe juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo o andar, a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Apegando-se a ele, Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se, é, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilato, quando este havia decidido soltá-lo. Porém, negaste o santo e justo e pediste que o concedesse um homicida. De sorte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vestes e reconheceis, sim. É pela fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, lemos uma porção da Tua palavra. Ó Deus, continua a ter misericórdia de nós, falando aos nossos corações. Lançamos diante do Senhor, pedindo a direção e a iluminação do Teu Espírito. Fale conosco, fala com o Teu povo, Senhor. Ministra aos nossos corações e que possamos, ó Deus, entender e compreender a Tua palavra para o louvor da Tua glória, para a honra do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, está aqui um texto que nos fala de um milagre esse que o Senhor Jesus fez por meio de Pedro e João. As Escrituras narram que Pedro e João estão subindo ao templo, estão indo para a oração. E quando aquele homem eles estão se dirigindo para a oração, está ali também uma pessoa que costumeiramente se apresentava ao templo,
para ali era colocado, né? Ele é trazido e colocado para pedir esmolas. E a Bíblia diz que todos os dias aquele homem estava ali. A palavra de Deus diz que quando ele viu Pedro e João, se dirigiu a ele, esperando receber uma ajuda, né? Esperando receber algo de Pedro e João. A Bíblia diz que Pedro, fitando os olhos neles, assim também como João, Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E a Bíblia diz que imediatamente o corpo daquele homem foi restaurado, né? Suas juntas se voltaram, imediatamente ele se deu um salto, pôs em pé e passou a entrar no templo junto com eles, louvando e adorando ao Senhor. O povo, né, atônito, quando viu ocorrer tudo aquilo, o povo ficou admirado, né, e começaram a voltar-se a olhar para Pedro e João, vendo que maravilha que acabara de acontecer, porque eles não podiam negar o que ocorrera, porque aquele homem estava ali todos os dias, era um homem conhecido de todos, era alguém que já fazia parte da rotina daquele povo que estava indo à igreja. Então o povo olhou para eles atônitos, né, perplexos, admirados por tudo o que acontecera. E as escrituras diz que Pedro, quando viu o povo olhando para eles, diz: por que está olhando para nós? Por que olha para nós? Acreditando que por nós mesmos ou por aquilo que temos podemos fazer alguma coisa por ele? Não, nós aqui fizemos o que fora feito agora, foi em nome de Jesus, o Nazareno. Aí ele começa a recordar o povo: quem é este Jesus? Ele está dizendo: foi aquele a quem vós crucificaste, a quem vós mataste, aquele que vocês preferiram que fora solto um homicida, Barrabás, e entregaram Jesus para ser crucificado. É este Jesus, o Santo de Deus, que vós entregastes à morte. É em nome deste Jesus, a esse que as Escrituras, que os profetas falaram anteriormente, é no nome deste Jesus, que é no nome dele que este homem está curado, que vos vedes agora e não podes negar o que fora feito. É no nome desse Jesus. E aí a palavra de Deus diz que Pedro continua proferindo ao povo, dizendo, né, e conclui o versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, né? É um texto que conhecemos, é um texto que costuramente nós falamos sobre ele, mas é um texto, meus irmãos, que nós precisamos resgatar algumas verdades das Escrituras para as nossas vidas. A vida nos ensina algumas coisas e nós vamos aprendendo com ela, né? Quer ver uma delas? Sempre terá pessoas que virão até você precisando de ajuda. Você já não encontrou alguém que veio até você precisando de ajuda? Você mesmo já não precisou de ajuda de alguém? A vida é assim. Sempre terá alguém que vai vir até você esperando que você possa fazer. A pergunta é: o que você tem para oferecer para essa pessoa? O que você pode dizer àqueles que vêm até você? A outra coisa que é interessante, na maioria das vezes, quando as pessoas vêm nos procurar de uma ajuda, nós descobrimos que não podemos ajudar naquilo que ela precisa. Não é assim? A pessoa chega até você, é um irmão, é um parente, é uma pessoa que você conhece. Vamos dizer um exemplo aqui. Estou precisando de um dinheiro, preciso sanar uma conta. Não é pouquinho, né? É 20 mil reais, você pode me ajudar, né? E aí você olha e fala: se eu tivesse esses 20 mil, eu daria com todo prazer, mas eu não tenho, né? A minha conta tem no máximo 1.000 e esse 1.000 já está comprometido. Não é assim? Na maioria das vezes nós não conseguimos sanar as dificuldades, os problemas que as pessoas vêm, não só financeiro, às vezes é emocional, né? Às vezes a pessoa vem contando as suas aflições da sua casa, os problemas do seu lar, e você vive aquilo, você se coloca naquela condição, e você até diz, fala: se eu pudesse, né, eu tomaria as dores daquela pessoa, né? Eu tomaria a posição daquela pessoa, mas você não pode. Então, na maioria das vezes, você vai descobrir que não consegue solucionar aquele problema. Mas, nesses momentos, meu irmão, eu te pergunto: o que é que você pode fazer? O que você pode fazer por essa pessoa? Você tem algo que você possa fazer? Tem algo que você possa ajudar? Se veio até você ou se veio até a mim, não é acaso. E aí a gente precisa entender, nós não cremos no acaso, nós cremos na providência divina. Então nós precisamos resgatar algumas verdades para as nossas vidas, porque isso faz parte da vida. Isso faz parte do cotidiano de todos nós.
seja no seu trabalho, seja na igreja, seja onde você estiver, aqueles que estudam, faculdade, sempre terá algumas pessoas que virão até você, pedir um conselho, pedir uma orientação, falando, se queixando da vida, sempre terá. E o que você vai responder? O que você tem a dizer a essas pessoas, né? Então, meus irmãos, nesta noite, eu quero falar sobre o nome que está acima de todo outro nome, o nome de Jesus. Amém? É o nome de Jesus que nós devemos sempre lembrar. O nome de Jesus é poderoso. E por que o nome de Jesus é poderoso? Você sabe por que o nome de Jesus é poderoso? Por que o nome dele é poderoso? Olha aqui, Pedro disse para ele, para aquele homem, é em nome de Jesus, o Nazareno, em nome de Jesus. E aquele homem se pôs curado. Este nome tem poder. Mas você sabe por que este nome tem poder? Quem é este Jesus? Quem é o nome de Jesus? Porque o nome de Jesus é poderoso. Todas as vezes que vem até alguém até nós esperando alguma ajuda, nós precisamos lembrar que nós temos um nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Este nome é poderoso, amém? E aí nós precisamos lembrar, por que este nome, por que Jesus, este nome é poderoso? Esse Jesus é aquele que a palavra de Deus descreve no Éden, aquele que haveria de vir, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, amém? Lembra lá quando houve a queda? Quando o homem caiu, por um só homem veio o pecado no mundo, mas também por um só homem veio a justiça e a justificação em Cristo Jesus. Este Jesus é aquele que esmagou a cabeça da serpente para nos dar a liberdade, livres do domínio do poder do pecado. É a promessa de Deus que se cumpre em Jesus. Quem é esse Jesus? A palavra de Deus vai falar a respeito desse Jesus. Em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal em que a virgem conceberá e dará a luz um filho, e ele será chamado Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. O que quer dizer isso? Que este Jesus é Deus. Amém? É preciso, meus irmãos, no nosso tempo, nos nossos dias, nós resgatar o nome de Jesus e quem é o Jesus que a igreja serve. Porque ao longo da história da humanidade, as pessoas vão construindo no seu intelecto, na sua formação, um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. É um Jesus que é feito e construído a partir da necessidade humana, a partir da razão humana, a partir do entendimento humano. Mas o Jesus que aqui Pedro e João estão falando, este Jesus é o autor da vida, este Jesus é o que esmagou a cabeça da serpente, este Jesus é o que fora prometido por intermédio dos profetas, aquele que haveria. Este Jesus é Deus, é o Emanuel, é o Deus presente na vida da igreja. Amém? Não é um Deus apenas de filosofia humana, de compreensão humana. Não, Deus é amor, Ele compreende todas as coisas. Esse Deus, Ele é maravilhoso, mas esse Deus é assim. Essas coisas Deus não está se importando comigo, mas Ele é amor, Ele age. Deus é amor, sim, Senhor, mas esse Deus que é amor é um fogo que consome. Esse Deus que é amor, a Bíblia diz que nós devemos temer e tremer diante dEle, porque Ele é Deus, Ele é o autor da vida. A igreja precisa resgatar quem é esse nome. Este nome é poderoso, meu irmão, para curar ainda hoje. Este nome é poderoso para restaurar ainda hoje. Este nome é poderoso para libertar ainda hoje. Este nome é poderoso para salvar, para fazer o que eu e você não conseguimos fazer. Para onde você tem apontado quando vem alguém até você? O que você tem feito quando alguém se dirige a você? O costume nosso, nos nossos tempos, nos nossos dias, a igreja está perdendo muitas vezes aquela visão que as pessoas tinham de homem de Deus, mulher de Deus, testemunha de Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós colocamos como mais um na multidão e começamos a reclamar, começamos a se comparar, começamos a dizer como muitos dizem.
Quer ver? Ah, veio até você, está difícil um problema na minha casa. Aí a pessoa diz, você não sabe como está na minha está pior do que a tua, na minha está assim desse jeito. Ah, eu estou passando por um problema, uma enfermidade. Ah, você não sabe quantas enfermidades eu tenho, parece que é disputa, eu tenho 7, eu estou com isso, estou com aquilo outro. Meu irmão, você tem um Jesus que é poderoso, que está acima de todo outro nome, amém? Esse Jesus, ainda que você tenha uma enfermidade, ainda que você tenha um problema financeiro, ainda que você tenha um problema emocional, mas este Jesus, ele te dá algo que o mundo não pode dar. Amém? É este Jesus, é o nome dele. O nome dele está acima de todos os outros nomes. Esse nome deve ser honrado, esse nome deve ser glorificado. E eu devo apresentar às pessoas o Jesus das Escrituras. Quando Pedro vai direcionar ao povo, ele fala quem é o Jesus. Ele está dizendo quem é o Jesus das Escrituras. Ele não está dando uma ideia a partir dele, a partir do conhecimento dele, a partir do entendimento dele. Ele está dando a ideia de quem é esse Jesus a partir das Escrituras. Ah, este Jesus é o que os profetas falaram a respeito dele. Aquele que haveria dizer, aquele que o profeta Isaías disse, ele será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulos 9, versículos 6 e 7. É este Jesus que ele está falando. É este Jesus, o Emanuel, o Deus presente. É este Jesus que Samuel, ele vai dizer lá, Samuel falou a respeito dele. Samuel também profetizou a respeito de Jesus, no capítulo 2 Samuel 7,16, ele diz, quanto a você, a sua capa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será exaltado para sempre, amém? Não terá fim. Este é o nome de Jesus. É um nome poderoso, meu irmão. É o nome que restaura. É o nome que tirou você da onde você estava. É simples a vida cristã. Quando você mostra para as pessoas quem é o seu Jesus, você olha para você, você vê quem você era, você vê o que Deus fez na tua vida, você mostra para as pessoas quem é este Jesus. Este Jesus é o que entregaram, é que ele foi morto, mas este Jesus ressuscitou, amém? Este Jesus vivo está. Ele está vivo. Ele está aqui no nosso meio. Ele ressuscitou. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de majestade. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, amém? Em Jesus, eu e você somos chamados para servi-lo, nós somos filhos por adoção, ele nos deu nova vida, nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, ele foi lá e nos resgatou, ele foi lá e nos reaproximou, ele nos fez uma nova vida para servir e glorificar a Deus, amém? É esse Jesus. É o Jesus que você está aqui nesta noite servindo, amém? É o Jesus que está presente. Então, quando alguém chegar até você, você pode até não ter como socorrer a pessoa, mas você tem que apontar para Jesus, amém? Aponte para Jesus. Porque a alegria que você tem é Jesus quem dá, a paz que você tem é Jesus quem dá, o amor que você tem é Jesus quem dá, amém? A alegria, o amor, paz, a longanimidade, a fidelidade, o domínio próprio que você tem é Jesus quem dá. Quando você aponta para as pessoas isso, você está apontando que Jesus é Senhor, que Ele fez na tua vida e que Ele pode fazer na vida de uma pessoa, amém? Basta crer. É Jesus. É o nome que está em cima de todo outro nome, meus irmãos. Quando você vê dias difíceis, quando você vê alguém, vai lá, ora por ele. Ora em nome de Jesus. Amém? Hoje as pessoas trouxeram para si a glória. Eu determino. Eu faço, você e eu não fazemos nada. É o nome de Jesus que é poderoso. É o nome de Jesus que está acima de todos os outros nomes. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para ressuscitar até mesmo, meus irmãos. E eu preciso crer. Ele não é filosofia humana, ele não é apenas um mestre que teve no mundo, ele não é o maior de todos os líderes, como muitos costumam dizer, o maior sim, também foi, mas ele é Deus. Você não pode esquecer disso e a igreja não pode esquecer. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, e ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação desse século, amém? Ele está com você. Isso é uma certeza que a igreja tem.
Ele diz que nós somos ovelha nas mãos dele. João 10, 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Você é ovelha de Jesus, porque Jesus resgatou você. Ele diz que você está nas palmas das mãos dele. Ninguém pode tirar você. Você tem a certeza da sua salvação, porque a certeza da sua salvação é Jesus. É certeza que você vai chegar até o final. Resgate. Meus irmãos, precisamos resgatar. Precisamos dizer para a pessoa quem é o Jesus que você serve. Não é o Jesus a partir da compreensão ao longo do tempo das ideias humanas que vieram, mas é o Jesus das Escrituras. Amém? Então Pedro, ele olha para aquela multidão, ele diz: é em nome desse Jesus que vós crucificaste, que vós mataste, mas Deus o ressuscitou e ele está vivo, e a prova dele estar vivo é porque eu tenho vida em Jesus. Amém? Ele me deu vida quando eu estava morto, e a prova é isso. É que eu tenho vida hoje para servir a Deus. Então a primeira coisa, meu irmão, é o nome de Jesus. Se dobre diante do nome do Senhor. Segunda coisa que aprendemos nesse texto. Versículo 15, olha aí o versículo 15. Que diz aí o versículo 15? Pedro vai dizer: pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vestes, e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Perdão, irmãos, eu leio 16, versículo 15. De Sarto Mastates, o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Meus irmãos, nós somos testemunhas vivas que Jesus ressuscitou. Amém? Que Jesus não só veio a este mundo, mas que ele está vivo, e ele está vivo entre nós. Isso é fé. É pela fé em Jesus. A fé em Jesus tem que nos fazer crer que Jesus está vivo e que isso habita na nossa vida. Amém? Que Jesus, ele está vivo, ele está presente aqui. Esta fé que nós temos que ter em Jesus, ela nos faz andar, ela nos faz caminhar, ela nos faz prosseguir, ela nos faz, irmãos, olhar ao alvo e saber que o alvo é possível, porque nele e por ele, por meio dele, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? É a nossa fé. E o que eu sou, quando eu olho para Jesus, quando eu sei que ele ressuscitou, eu sou testemunha viva do que Deus pode fazer na vida de um homem, amém? Eu sou testemunha viva de que Jesus ressuscitou e de que Jesus faz. Eu sou testemunha viva de que Jesus Cristo está aqui nesta noite. Eu sou testemunha viva de que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. É isso que o mundo precisa ver em nós. Nós somos as verdadeiras testemunhas de Jesus. Jesus pode todas as coisas, Jesus pode curar, porque as Escrituras dizem que cura, e você ora por alguém, meu irmão, e você pede cura, e Deus faz segundo aprove fazer, amém? Mas você sabe que Ele é poderoso para fazer. Você ora para alguém ser restaurado, e é no nome dEle que você ora, porque esse nome é poder, e você sabe que as Escrituras descrevem que Ele nos deu autoridade, e Ele é Senhor para fazer todas as coisas. E eu sou testemunha disso, eu sou prova viva disso, que Jesus faz. Pedro está dizendo, olha, nós somos testemunha de que ele ressuscitou, nós somos testemunha de quem é este Jesus, porque outrora Pedro era pescador, estava lá pescando, quando Jesus passou por ali pela Galiléia, chamou aquele homem e disse, vinde e farei de você pescador de homem. A Bíblia diz que Pedro abandonou tudo e passou a seguir Jesus. Aonde você estava quando Jesus chamou você? Aonde você estava quando Jesus disse para você, vinde a mim? Onde você estava, em que condições você se encontrava, Deus olhou para você, Deus viu você, Deus chamou a tua vida, Deus resgatou a tua vida, Deus restaurou a tua vida, Deus te fez uma nova criatura, assim como fez comigo, para que o mundo saiba que Ele vive, que Ele reina e que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai, amém? E eu sou o alvo da graça de Deus, você é o alvo da graça de Deus, você é o alvo das maravilhas de Deus. O mundo olha para você, não compreende, é loucura, mas você sabe em quem você tem crido, você sabe que Ele é poderoso, você sabe que Ele tem todo o poder, e você é testemunha, porque você foi alvo desta graça salvadora, restauradora, libertadora na tua vida, amém? Então ninguém pode dizer o contrário, não tem. A fé é isso.
Ainda que a pessoa venha te dizer, tentar te convencer, você vai olhar para a tua vida e você não tem como. Eu fui alvo desse Jesus. Esse Jesus entrou na minha vida. Esse Jesus entrou na minha casa. Esse Jesus, ele restaurou. Eu vivia desta forma. Meus irmãos, não há como. É o nome do Senhor. E ele nos chamou para sermos testemunhas dele. E aí nós precisamos entender, Marcos capítulo 16, versículo 15, ele também nos deu uma responsabilidade, que eu vejo que são duas para a igreja. A primeira delas está em Marcos 16, 15, que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você tem uma responsabilidade de falar desse Jesus. Eu e você temos uma responsabilidade, este nome que está acima de todos os outros nomes. Se ele é Deus na tua vida, você tem uma responsabilidade. Você tem que falar para o outro. Você tem que apontar para Jesus. Você tem que dizer que Jesus é Senhor. Então eu tenho que ir. E esse indo aqui é o sentido de indo, caminhando, partindo, andando. Por onde você está, você vai semeando o Evangelho, a semente do Evangelho. E é Deus que salva, meu irmão, é Deus que restaura, é Deus que liberta, é Deus que transforma. Amém? A segunda coisa está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? Para serdes minhas testemunhas, amém? Você é testemunha de Jesus. É o segundo passo, você tem que testemunhar do que Deus pode fazer na vida de um homem, amém? Do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que está perdida. É tão maravilhoso quando você olha para a tua vida e as pessoas vêm com um monte de teologia, mas você mostra Jesus que libertou você, o Jesus que restaurou a tua vida, Jesus que mostrou. Não sou contra, meu irmão. Precisamos cada vez mais aprender de Deus. Precisamos conhecer cada vez mais de Deus. E a boa teologia é aquela que ensina quem é o Jesus que você serve, amém? Quem é o Jesus das Escrituras? O Jesus que as Escrituras diz. Não esse Jesus que está sendo falado aí fora. Mas o verdadeiro Jesus, aquele que resgatou a tua vida, aquele que libertou você e aquele que está presente nesta noite que nós estamos adorando aqui neste lugar, amém? Você é testemunha dele? Fale do amor dele. Então, quando alguém chegar até você, meu irmão, lamentando da vida, fale de Jesus, amém? Diga uma esperança para ele. Não comungue com ele do sofrimento e da dor, né? Basta, às vezes, a vida já está tão difícil e às vezes você vai compartilhar, alguém vai compartilhar com você, dá vontade de sentar e chorar junto com a pessoa, né? Eu também estou passando o mesmo dilema, só falta a pessoa falar, então sentamos e choramos e lamentamos. Não, nós temos um Jesus, amém? Está vivo. Ele socorre em tempo presente na nossa vida. Ele é o socorro bem presente nos momentos de tribulação, amém? Quando nós clamamos, ele responde. Quando nós andamos, às vezes, como diz o salmista Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está presente na nossa vida. Ele cuida de nós. Quando nós clamamos, ele responde. Quando você bate, as portas se abrem, meu irmão. Quando você pede, você recebe. Então busque esse Jesus. Esse Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. O nome dele é poderoso. Mas lembre que você é testemunha dele. Você foi chamado para testemunhar. E testemunha são aquelas que viram e veem a glória de Deus. O que Jó vai dizer no final de tudo da sua vida? Agora, Senhor, antes eu te conhecia apenas de falar, agora o quê? Meus olhos te veem. Sabe por quê? Porque agora ele consegue testemunhar da grandeza de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à luta, mesmo em meio aos problemas da vida. Ele consegue dizer, agora os meus olhos te veem, porque ele vê Jesus no sofrimento, ele vê Deus no meio das suas lutas, no meio dos seus problemas. Ele consegue entender isso e só vamos compreender a partir do momento que nós entendemos que somos testemunhas fiéis do Senhor. Amém? É andando, caminhando, pregando, ensinando e vivendo o Evangelho, meus irmãos. Não tem outro caminho, não tem aonde você correr, a não ser para a pessoa de Jesus, e Ele está aqui nesta noite. Então corra para os seus pés. A outra verdade que nós aprendemos, e é a última que eu quero falar desse texto, está no versículo número 19, que diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Qual o teor da sua mensagem? Qual o teor da mensagem que você e eu temos que transmitir? Nós precisamos ir, nós precisamos ter testemunha, nós precisamos ir e pregar o Evangelho, nós precisamos ser testemunha de Jesus. Mas qual é o teor da nossa mensagem? Qual é o teor? Ao longo dos tempos, as pessoas vêm confundindo a mensagem, né? E a gente vê muitas mensagens, às vezes, enfatizando coisas que Deus nunca prometeu, né? A teologia da prosperidade foi algo que entrou
E eu quero dizer aqui bem claramente que eu creio que Deus, Ele prospera a vida do crente, amém? Deus abre portas, pode ter certeza que Deus abençoa a tua vida, né? Eu creio nisso. Mas dizer para uma pessoa, olha, que está passando por o maior de todos os sofrimentos financeiros, e dizer que a única coisa que Jesus vai oferecer para ela vai restaurar todas as suas finanças, vai mudar toda a tua sorte. Meu irmão, Jesus tem muito mais para dar. Aquele homem estava ali à porta do templo, ele estava precisando de dinheiro, assim como muitos de nós, né? Mas ele chegou ali, ele recebeu muito mais do que precisava. Pedro vai dizer, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. É o nome de Jesus a maior riqueza que nós temos, amém? Este nome é o teor da nossa mensagem. Qual que é a mensagem? A mensagem de conversão e de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. É isso que nós precisamos dizer às pessoas. Você precisa chegar a Jesus, você precisa se arrepender, você precisa de fato converter. O que é conversão? É mudança de rota, mudança de caminho. Você está indo numa direção, muda a direção, muda a maneira de olhar, muda a maneira de pensar, muda a maneira de agir. É mudança, meu irmão. É isso que Jesus vai fazer na nossa vida e Ele faz na vida das pessoas. Muda, você está indo aqui caminhando os passos para o inferno. Quando Jesus te chama, quando Ele tira você de lá, Ele fala, ei, é para cá o caminho. E você segue o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio dEle. Amém? Então, meus irmãos, preguem o evangelho de arrependimento. É interessante quando você vê João Batista pregando, ele diz para o povo, arrependei-vos, convertei-vos. Aqui você vê Pedro dirigindo-se ao povo de Deus, dizendo para eles, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, para que venha tempo de refrigério. Somente a conversão pode dar ao homem a paz verdadeira, meu irmão, não se iluda. Somente a mudança de caminho, somente a conversão, somente o arrependimento é que pode dar alegria de espírito, a paz do Senhor, o amor de Deus, a humildade, a santidade, a fidelidade a Deus. Não há outro jeito. As riquezas desse mundo são muito bom, nós podemos conquistá-las, mas elas não poderão nos trazer isso. A alegria desse mundo também não vai dar. A paz deste mundo não. O Senhor Jesus, quando Ele vai dizer sobre a paz, Ele deixa-vos a paz. Não vou lá dou como o mundo dá paz, mas a paz que Jesus dá, meus irmãos, excede todo o entendimento humano. É a paz que faz você, mesmo em tempo de guerra, você confiar em Deus e saber que Ele está presente na tua vida. Mesmo no tempo da calamidade, você saber que Deus está com você. É o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Tem que haver mudança de vida, amém? Conversão é mudança de rota, é mudança de caminho. Conversão, meu irmão, é transformação de vida, amém? E é isso que nós temos que orar para que Deus faça na minha vida, na tua vida, todos os dias. Converta. É isso que nós precisamos orar para as pessoas, para que elas se convertam, para que elas mudem a sua situação. Às vezes a gente está orando e está orando de forma equívoca. Senhor, restaura o lar daquela pessoa, mas ora para que dá salvação para aquele homem. O maior de todas as bênçãos que aquele homem coxo recebeu não fora ser curado, mas foi saltar e louvar a Deus e encontrar o Jesus que ali estava e a graça ofereceu para ele a salvação. A graça de Deus alcançou aquele homem. A graça de Deus restaurou aquele homem. A graça de Deus que te alcançou. A graça de Deus que me alcançou me deu vida. Então eu tenho que pregar este evangelho. Arrependei-vos, convertei-vos. É a mensagem que tem que toar nos nossos lábios, meus irmãos. Para ir até as pessoas, você precisa voltar para Jesus. Arrependa do mal que você está fazendo. Mas eu não dou conta. Se coloca diante de Deus, amém? Se coloca diante de Deus, e aí você ora com esta pessoa. Se coloca diante de Deus que você vai encontrar graça. Conversão é mudança de caminho. Eu não consigo. Eu entrei por uns caminhos que está difícil de eu sair. Ora para Jesus. Jesus tem todo o poder. Jesus transforma. Jesus muda a história. Mudou a nossa vida e continuará mudando a tantas outras que virão, meu irmão. Creia, é este Jesus que está aqui nesta noite, que você serve, está acima de todos os nomes. Ele é poderoso para mudar a tua história, Ele é poderoso para restaurar a tua vida. Mas a mensagem é a mensagem de salvação, é a mensagem de libertação, é a mensagem de arrependimento, amém? É isso que as pessoas estão precisando. Porque às vezes as pessoas vão chegar até você como chegou este homem.
O que ele pediu primeiro? Ele pediu o quê? Dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Mas ele recebeu muito mais, ele recebeu a restauração da sua saúde, mas muito mais do que a restauração da sua saúde, foi ter ali a verdadeira transformação em Jesus Cristo, amém? Porque ele saltou louvando e glorificando a Deus, amém? Que maravilha! Isso não tem preço. Isso é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, o Evangelho é boas novas, é a boa notícia de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, amém? O Evangelho transforma a vida, o Evangelho restaura a vida, o Evangelho muda a história e continua mudando e continuará a mudar até o dia que Cristo virá buscar a tua igreja. Então anuncia este Jesus, fala para as pessoas do amor de Deus, anuncia este Jesus e diz à nação, arrependa-se, converta, porque Jesus está voltando e é tempo de nós chegarmos a Ele, amém? Não queira e não pregue somente o que Jesus está oferecendo. Pregue a salvação que Jesus pode oferecer, que o mundo, quero dizer, o que o mundo está à procura, que Jesus também oferece para você. Mas não pregue só isso. Não pregue só a respeito, Deus vai restaurar as suas finanças. Deus vai mudar a tua casa. Não, meu irmão, Deus vai transformar a tua vida, amém? Deus vai salvar a tua vida da condenação eterna, porque Ele te escolheu, amém? Arrependimento, arrepender, converta, volte-se para Jesus, volte para a presença de Deus enquanto é tempo, porque Ele é Deus, porque Ele virá buscar a tua igreja, volte-se para Ele, creia nele, busca Ele, coloca a sua vida nas mãos dEle, confia nele. Se tem coisa errada na tua vida, você tem o Espírito Santo que te santifica, para te habilitar a entrar nos céus, amém? Porque eu e você não vamos entrar no céu de qualquer jeito, se não haver conversão, se não haver transformação em nós. O mundo está se perdendo porque meus irmãos estão esquecendo da mensagem central do Evangelho e Jesus está voltando e é necessário haver conversão, é necessário haver arrependimento, amém? É necessário, as pessoas se apegaram tantos em tantas coisas, pegaram secura, pegaram em teologia da prosperidade, pegaram em campanha de libertação e tantas outras coisas. Deus faz todas estas coisas, eu não estou dizendo para você que Deus não faz, mas a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, arrependa-te, converta, volte para Jesus, porque Ele vai fazer maravilha na tua vida. Jesus fez isso na minha vida, Jesus isso fez na tua vida, então é essa mensagem que você tem que levar para as pessoas, amém? Por que tememos? Por que tememos as pessoas? Porque não temos coragem de dizer para a pessoa, arrependa-te, converta. Temos medo de perder a cabeça, né? Porque João Batista, quando disse, né, para Herodes que ele estava errado, ele perdeu a cabeça e muitas vezes nós temos medo. O medo nos faz recuar, o medo nos faz dizer a verdade, o medo faz nós passar a mão no ego das pessoas. Não, meu irmão, não há mais tempo, Jesus está voltando, este Jesus que ressuscitou, Ele há de vir para buscar a tua igreja, e é tempo agora da igreja que somos nós, entendemos a mensagem, pregar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, amém? Ele é poderoso para libertar, para curar, para restaurar. Eu sou testemunha deste Jesus, do que Ele fez na minha vida, do que Ele faz. Eu e você somos testemunha da grandeza desse Deus, amém? E por isso nós vamos e nós pregamos o Evangelho. E o teor da nossa mensagem tem que ser arrependa-te, converte, volta para Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio dEle, amém? Não tem outro caminho, não tem outra opção. É Jesus de Nazaré, amém? Essa é uma verdade. Não existe essa questão. Todos os caminhos levam a Deus. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Não. O único caminho se chama Jesus. É este Jesus a quem Deus deu todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Marcos 16,15 vai dizer, e o Senhor me deu toda a autoridade no céu como na terra. E o que Ele liga na terra será ligado no céu. Então, meu irmão, Deus abençoe a nossa vida.
e que Deus sustenta-nos para que nós possamos pregar o Evangelho, anunciar a palavra e sermos testemunhas fiéis de Jesus, amém? Indo, pregando, anunciando e dizendo às pessoas que é só através da conversão, só através de uma mudança de rota, mudança de caminho, é que virá a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o que nós e o que o mundo precisa, amém? As demais coisas, elas serão passageiras. Muitos foram alvo da graça de Deus, e você precisa entender isso. Quantos leprosos foram curados? Quantos? A parábola dos 10 leprosos já diz tudo. 10 foram curados. Quantos voltaram? Um voltou. Deus continua curando. E vai curar multidões. E vai curar pessoas. Mas o mais importante de uma cura, meus irmãos, é você ser salvo em Cristo Jesus. Amém? É você ser liberto. É você ser transformado. É muito mais precioso. É muito mais grandioso. E aqueles que são alvo desta graça, eles voltam para Jesus. Eles vão para Jesus. Eles fazem como aquele homem. Ele entra no templo, saltando e glorificando a Deus. Porque ele entende quem é Jesus, que Jesus fez na vida dele. Essa é uma característica de quem é alvo da graça salvadora de Jesus. Ele louva o seu Jesus. Você não vai encontrar um salvo dizendo eu sou salvo e eu não gosto da igreja, eu não quero estar na igreja, eu não quero, esses irmãos. Se você encontrar alguém é porque esse alguém não foi encontrado ainda pela graça de Deus. Ele não foi alvo da graça de Deus. Pode ser, enquanto se tem vida, se tem esperança. Mas aqueles que são de Deus, irmãos, ele almeja. Está difícil, está lutando, mas ele está na presença de Deus. Ele está honrando o Senhor, seu Deus. Coloque-se em pé, vamos orar agradecido a Deus nessa noite, amém? Vamos ter esse momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, ó Deus, porque a tua palavra, ela é a verdade. Sabemos, ó Pai, em quem temos crido, que o Senhor é poderoso, Deus presente, Emmanuel, Deus que está conosco todos os dias. Deus que se faz, ó Pai, presente, e o teu Espírito habita em nós, nos ensinando todos os dias a caminharmos e andarmos de conformidade com a tua palavra. O Senhor nos deu vida, Senhor. O Senhor resgatou a nossa sorte, restaurou a nossa sorte. O Senhor, ó Pai, nos fez, ó Pai, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, o Senhor fez novas. O Senhor, ó Pai, fez de nós, ó Pai, vidas agora que podem desfrutar da paz, da verdadeira alegria, do amor de Deus, porque isso é fruto do Espírito do Senhor na nossa vida. Obrigado, Deus, porque fomos alcançados por tamanha salvação. Não merecíamos, ó Deus, merecíamos a condenação, mas o Senhor, ó Pai, enviou a Jesus, teu Filho, para resgatar-nos, ó Pai, para pagar um preço naquela cruz, para ressuscitar ao terceiro dia e para nos dar vida, Senhor. Nós somos testemunhas desse Jesus, deste nome que está acima de todo outro nome, Pai, e nenhum outro há salvação a não ser no nome de Jesus. Somente Ele tem todo o poder para trazer vida e vida abundante a todos aqueles que creem, meu Pai. É este nome que está acima de todos os nomes que nós nos dobramos nesta noite. E que nesta noite nós nos lançamos aos teus pés, Senhor, para dizermos ao Pai, usa-nos, Pai, como instrumento nas tuas mãos para sermos testemunha aos quatro cantos destas nações. Que possa se cumprir em nós a tua palavra, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, Pai. Que possamos ser o bom perfume de Cristo, ó Pai, a exalar neste mundo, para que o mundo conheça Jesus. Quem é o Jesus das Escrituras? O Jesus que resgatou a nossa vida, Jesus que restaurou a nossa sorte, Jesus que nos deu vida enquanto estávamos mortos. É este Jesus, ó Pai, que pregamos, é o Jesus que nós anunciamos, arrependei-vos e convertei-vos a todas as nações, para que venha um tempo de refrigério, para que experimente da paz do Senhor, da reconciliação que só é, ó Pai, conferida a nós por meio de Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, Senhor, que nós possamos olhar para este Jesus, possamos nos lançar aos teus pés e firmar os nossos passos em Ti, Pai. É que aquilo que está precisando ser corrigido na nossa vida, ajuda-nos, Pai. Nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Senhor, de fato, a cada dia nos converter para o Senhor e viver a vida que o Senhor tem prometido para nós, ó Pai. É em nome de Jesus, ó Pai, que possamos anunciar a esta geração o Jesus das Escrituras.
o Jesus que veio a este mundo, que morreu numa cruz para restaurar e para dar vida e vida eterna, Pai. Porque o caminho que conduz ao Senhor é um caminho, uma porta apertada e estreita. São poucos que entram por ela, mas só vão entrar aqueles que o Senhor tem chamado, aqueles que o Senhor tem escolhido, aqueles, ó Pai, a quem o Senhor, ó Pai, chamou dos quatro cantos desta terra, aquele que o Senhor diz, ó Pai, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. O Senhor escolheu. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu, porque não há um mérito em nós, ó Pai, não há nada que façamos para que possamos dizer, ó Pai, que somos merecedores da graça divina, mas é a graça do bom Deus, é a soberania do Senhor, ó Pai, sendo manifesta em Jesus para resgatar a nossa alma, para transformar a nossa vida, para dar-nos a salvação e para desfrutarmos eternamente da vida com Deus, da qual o Senhor nos dá esta garantia, esta riqueza. Obrigado, Jesus, nesta noite. Leva-nos, ó Pai, àqueles que vêm até nós, as pessoas que chegam até nós precisando de ajuda, precisando de uma palavra, de uma direção, de uma orientação, que possamos apontar para Jesus, que possamos apontar para o Deus soberano e eterno, que continua curando, continua restaurando, continua libertando, transformando vida, e tudo isso para a glória de Deus, Pai. Que nós apontamos para Jesus, ó Pai. Não é nós que curamos, não é nós que libertamos, não é nós que transformamos, não é nós que fazemos, mas é o nome de Jesus que está acima de todo nome. E nesse nome há poder. E o Senhor deu autoridade para a tua igreja. Por isso, meu Deus, nos fortalece. Renova as nossas forças. Derrama graça sobre nós para pregarmos o Evangelho nos tempos da nossa vida, Pai. Nos dias que vivemos, dias de calamidade, dias de perseguição, dias, Senhor Deus, de tamanha aflição, dias, Senhor Deus, de tamanha tribulação, que possamos ser testemunhas fiéis do Senhor por onde o Senhor nos enviar, ó Pai. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, sendo, ó Pai, nós mesmos, ó Pai, exemplos da verdade do Evangelho que transforma, que liberta, que cura e que restaura. Apontando, ó Deus, para Jesus, o autor e consumador da vida, mostrando o que Ele fez na nossa vida, o que Ele faz e que Ele continuará fazendo até o dia que Ele mesmo virá para levar a tua igreja ou para nos chamar para irmos ter com Ele. Por isso, em nome de Jesus, oramos nesta noite agradecidos. Amém e amém, Senhor.